A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Tribuna Livre traz hoje aos nossos estúdios 4 representantes deste poder. Estão conosco hoje Gledson Bezerra, vereador pelo PTB. Também na nossa bancada o Dr. Tasso Magno, vereador pelo PSL. Roberto Sampaio, vereador do PSB. E o senhor Antônio Ferreira dos Santos, vereador do PCdoB. Também conosco o jornalista Demontier Fernandes, da Folha da Manhã, e o nosso analista Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Eu queria cumprimentar o vereador Tasso Magno, o professor Antônio, o Gledson Bezerra e o Roberto Sampaio. E, por último, o nosso amigo jornalista Demontier Fernandes sempre está aqui conosco. Eu queria, inicialmente, Luiz, para que a gente comece a bater um papo aqui com os parlamentares da nossa cidade, falar sobre o entendimento meu com relação ao momento que nós vivemos no parlamento no Brasil hoje. Eu estou compreendendo, entendendo que o parlamento brasileiro hoje ele vive muito submisso e sem energias para reagir, silencioso, calado, ajoelhado aos pés do executivo. Isso é o que a gente tem visto aí Brasil afora. E eu até lhe disse outro dia que eu, refletindo um pouco, encontrei até uma maneira de fazer um paralelo. No tempo da ditadura, no auge da ditadura, a gente viu os parlamentos ainda muito mais ativos e não se calava diante dos canhões, das metralhadoras, das prisões. Era um parlamento mais combativo, mais ativo, mais atuante. E hoje as armas que calam o parlamento brasileiro, não é só aqui não, é no Brasil inteiro, das câmaras de vereadores, às Assembleias Legislativas, ao Senado, ao Congresso Nacional, as armas, Luiz Carlos e telespectadores, são outras, são armas diferentes. É a arma do compadrio, da defesa dos interesses pessoais, das negociatas, dos cargos. É essa arma hoje que tem calado o parlamento brasileiro e a regra também aqui não faz exceção na nossa Câmara de Vereadores. E nós estamos trazendo aqui 4 vereadores para que a gente possa bater um papo com a participação do nosso telespectador, para que a gente possa tirar aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos, falar sobre o centenário, falar sobre essa crise que, no meu entender, a crise que passa o Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte é sem precedente na história. Eu acho que esse parlamento perdeu a legitimidade e a credibilidade da população. Isso é um entendimento meu, vocês podem retrucar. Aqui a gente é uma conversa franca e aberta, isso é um entendimento meu como cidadão, porque de uma hora para outra toma mais diversas posições, de manhã é uma coisa e à tarde é outra, e isso faz com que o parlamento perda credibilidade. Então é sobre isso que nós vamos conversar e bater um papo com vocês. Pois é, amigos, vamos ao primeiro intervalo e em 2 minutos estaremos de volta para debater com os representantes da Câmara Centenária. Gente, para quem se liga em melhorar de vida, vale a pena ver isso aqui, hein? O PCdoB é sintonizado com os ideais do povo. Faz parte da história do Brasil. Ajudamos Lula a governar o país e lutamos para que a presidenta Dilma faça avançar as mudanças, garantindo mais desenvolvimento, com mais trabalho e renda para os brasileiros. Gente, esse é o caminho. PCdoB, compromisso com o Brasil, compromisso. Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na nossa cidade, pense no combate à dengue e convoque todos
para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Oi, amor. Olha que bacana. Trabalhamos para o crescimento das pessoas, habitação, geração de empregos, educação em tempo integral e melhorias na saúde. São desafios que estão se tornando conquistas em Maranguape. As ações do PCdoB nas cidades estão afinadas com o Brasil que construímos hoje. Amor, esse é o caminho. PCdoB, compromisso com o Brasil, compromisso com você. Além das questões que o companheiro Vasques Landim já colocou, nós gostaríamos que os nossos representantes da Câmara Municipal começassem falando a respeito do centenário da Câmara. Pelo menos até agora, nós não ouvimos absolutamente nada, nenhuma programação, nenhuma homenagem, nenhum evento importante próprio do Poder Legislativo para comemorar esses 100 anos. Mesmo considerando que a primeira eleição para a Câmara de Juazeiro aconteceu em 1912. Mas em 1911, quando o Padre Cícero assumiu como prefeito, já foi eleito um conselho municipal que tinha a função legislativa. Logo, os historiadores consideram que a nossa Câmara é centenária. Vamos começar pelo vice-presidente da Câmara, Gledson Bezerra. Boa noite, vice-presidente. No dia que ia ser presidente, não houve sessão. Afinal, vamos ter um centenário também do Poder Legislativo ou não? Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, deputado Vasques Landim, jornalista Demontier Fernandes, meus colegas da Câmara, vereador Tasso Magno, professor Antônio e Roberto Sampaio. Respondendo à sua pergunta, professor, esse assunto a respeito do centenário e de questões outras que não propriamente aquelas que são as atribuições constitucionais do Poder Legislativo, que seriam o ato de requerer, legislar e fiscalizar o Poder Executivo, também nós temos discutido sobre a questão do momento que é o centenário de Juazeiro do Norte. Em conversa particular com o presidente da Casa, Zé de Amélia Júnior, e o vereador Roberto e outros colegas, nós já oferecemos sugestões que ele disse que executaria este ano. Nós sabemos que o nosso parlamento passa necessariamente pela boa vontade do presidente em executar as ideias. Oferecemos para ele como, por exemplo, fazermos homenagens sistemáticas no decorrer desse semestre a grandes nomes da história de Juazeiro do Norte. Oferecemos também a ideia de podermos publicar uma compilação da legislação produzida ao longo dos anos. Também foi sugestão minha para o presidente da Casa que nós pudéssemos também fazer homenagens com pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas, desde a tribuna da Câmara Municipal. Agora, já iniciando, sem querer polemizar, mas a minha ideia a respeito do que vem a ser a importância do centenário, o mais ideal e o mais importante de tudo é que o Poder Legislativo possa fazer um trabalho de fiscalização, um trabalho legislativo eficiente, a fim de que nós possamos dar condições ao juazeirense de ter uma escola de qualidade, um hospital funcionando de qualidade, a Secretaria de Ação Social promovendo as ações que deve promover, enfim. Nós temos que ter uma produção legislativa forte. Nós temos que ter equipamentos públicos funcionando. Aí sim eu acredito que seria o maior contributo que nós, políticos, daríamos ao centenário. É importante, não resta dúvidas, a questão da lembrança, viver o momento histórico. Mas o mais importante de tudo é isso que eu estou dizendo, é a gente cobrar e fazer com que a nossa cidade ofereça o que nós temos de melhor para o juazeirense. Porque embora a data simbólica, embora o ano do centenário tenha esse momento festivo que dá aquele ânimo, aquela autoestima para o cidadão juazeirense, também é importante que no dia seguinte, quando o Juazeiro continuar a sua história, e quando ele completar 101 anos de história,
a gente faça valorizar os outros 100 anos passados e que tudo que construíram em nossa cidade. Ok, agora baseado no que falou ainda o Vasques, eu gostaria que o professor Antônio, que está na sua primeira legislatura e que ouviu no começo dessa legislatura o presidente José de Amélia Júnior afirmar que nesta gestão ia resgatar o poder legislativo de Juazeiro. Se ele disse que ia resgatar, subentende que o passado não estava muito legal, era preciso melhorar alguma coisa. Qual é o perfil que o senhor traça hoje do poder legislativo? E o senhor é conhecedor, professor, mora há alguns anos em Juazeiro do Norte, tem conhecimento do passado, do nosso legislativo. Qual é o perfil que o senhor traça hoje da casa a que o senhor pertence? Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, deputado Vasques Landim. Boa noite, nosso jornalista Demontier Fernandes, nossos colegas vereadores Tasso Magno, Gleidson Bezerra, Roberto Sampaio. Boa noite, telespectadores deste programa Tribuna Livre. Professor, realmente eu tenho, desde criança que moro em Juazeiro, nascido ali em Abaiara e vim para aqui com muita honra. Parte do meu transporte foi dentro de um caçoar, no lombo de um jumento, e isso faz com que a gente goste ainda mais da terra em que moramos, em que vivemos. Juazeiro do Norte é uma cidade nova, mas que faz história. E a Câmara de Juazeiro, como nós sabemos, ela historicamente tem passado por momentos difíceis. E agora não é diferente. A situação que nós passamos, apesar de estarmos no centenário, uma data simbólica que sugere na gente ação mais avultadas com relação à administração pública, ao zelo pela coisa pública, nós também sabemos que atravessamos momentos difíceis, administrativamente falando, aqui em Juazeiro, e como os poderes, apesar de independentes, são harmônicos, devem ser harmônicos, a imagem da Câmara também não é boa, e nós temos essa consciência, apesar de tentarmos fazer um trabalho sério diante do que nos comprometemos para com o povo, mas que, infelizmente, não temos conseguido a contento, mas que vamos continuar tentando. Mas o que posso lhe dizer no momento é que essa atual legislatura da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte não foge à regra das outras, ou seja, deixa a desejar da mesma forma que as outras têm deixado. Professor Antônio, vamos dar uma animada nessa conversa nossa aqui. Professor Antônio, Tasso, Gleidson, Roberto Sampaio, Demontier, é para todos. A Câmara de Vereadores é uma instituição feita por os homens, por pessoas, por ser humano, por vereadores. E o que se percebe, escutando o povo, as vozes da rua, é de que o povo não acredita na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. Eu não sei nos outros municípios, eu estou falando daqui. E por que não acredita? Se elas são feitas homens, é por causa do comportamento dos vereadores, porque a instituição física, prédio, Câmara, instituição legalizada, ela não tem nada. Então deve ser alguma anomalia relacionada com os vereadores. Tanto é assim que tem exemplos realmente de vereadores, não vamos aqui colocar todos da vala comum, que às vezes realmente dão esse exemplo para a população da falta de credibilidade. Vai ter uma coisa de manhã, um comportamento de manhã, no outro dia outro comportamento, faz um discurso de manhã, no outro dia outro discurso, e isso leva ao descrédito dos próprios parlamentares, que é quem compõe a instituição. Eu queria falar sobre isso para a gente dar uma animada nesse debate, para que a gente possa fazer com que o nosso telespectador se interesse para participar, Luiz Carlos, do debate. Aí eu acho que o doutor Tasso Magno está na segunda, não é, legislatura? Na segunda legislatura, já tem um pouco mais de experiência. Ele poderia começar já nessa linha de raciocínio. Você acha que da primeira atuação sua na Câmara para agora, melhorou, piorou ou continua tudo na mesma coisa? Bem, professor Luiz Carlos, doutor Vasques Landim, colegas vereadores, Gleidson, Roberto Sampaio, professor Antônio, jornalista Demontier Fernandes, população em geral que está nos ouvindo, telespectadores do Tribuna Livre, meu boa noite.
Olha, eu realmente costumo fazer uma comparação do meu primeiro mandato com esse segundo. E o que posso atestar é que também o que a população tem falado pelas ruas, como também o próprio Vasco tem dito agora. Que as pessoas sentem do Poder Legislativo uma carência muito grande de maiores debates, maiores lutas, maiores reivindicações daquilo que realmente a população almeja. Nós tentamos, na medida do possível, fazer a fiscalização do Poder Executivo, tentamos fazer os requerimentos, legislar em favor da população, mas a gente encontra realmente uma barreira muito grande, um poder muito grande, muito superior, que é o Poder Executivo. O Poder Executivo realmente domina quase que totalmente a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. Isso aí é um fato, isso é real. É tanto que o prefeito municipal tem uma maioria esmagadora e projetos que a gente chega a fazer na Câmara de Vereadores, obrigatoriamente tem que o Poder Executivo sancionar ou vetar, e na maioria das vezes eu tenho apresentado projetos bons para a cidade de Juazeiro do Norte e o prefeito tem vetado. Requerimentos que eu apresento no plenário, o prefeito manda o líder dele, o vereador líder do prefeito lá, derrubar requerimentos que são importantíssimos para a população de Juazeiro do Norte. E isso demonstra realmente a submissão do Poder Legislativo. Isso aí é fato, é real, e que, mesmo que ocorram em outras câmaras municipais, também em assembleias, no Congresso Nacional, a questão de barganhar por parte do legislador cargos e outras benesses, isso é também um fato real. Isso tudo a população fica realmente revoltada, a credibilidade do Poder Legislativo, em todo o contexto municipal, estadual e federal, também fica muito à margem daquilo que a população que elegeu o vereador, no caso do Juazeiro do Norte, esperava, por parte do seu representante, uma maior interatividade com a sociedade, e não acontece. No presente momento, eu tenho, por exemplo, uma dificuldade imensa e vejo a população sofrendo muito em relação, por exemplo, às terceirizações. Aí eu costumo, todas as vezes que uso o espaço da imprensa, dizer, porque eu vejo o sofrimento dos comerciantes, dos verdureiros, dos mercados, que tem aqueles boxes ali no bairro no mercado do Pirajá, nos terminais rodoviários, no frigorífico municipal. Então eu vejo que realmente o prefeito e a Câmara de Vereadores têm um papel fundamental de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos juazeirenses e, na realidade, eu vejo o contrário. A qualidade de vida da população do Juazeiro do Norte, quando a gente vai esperar do poder público, deixa muito a desejar e, infelizmente, a gente tem que esperar realmente pela iniciativa privada fazer e alavancar a economia, o emprego, em todo o contexto da cidade de Juazeiro do Norte. Quando eu coloquei, viu, Luiz Carlos, aqui, que o Poder Legislativo está submisso, sem energia para reagir, eu não quis me direcionar tão somente aqui à Câmara de Vereadores de Juazeiro, não. Um exemplo é a nossa Assembleia Legislativa também, só tem um parlamentar que faz oposição. Até o presidente da Assembleia Legislativa, ele foi anunciado publicamente pelo governador do Estado. Tinham 2 concorrentes e ele, numa solenidade, disse, não, o presidente da Assembleia vai ser o deputado fulano de tal. Você imagine a que ponto chegou o nosso Poder Legislativo, uma instituição competência secular. Do Legislativo escolher seus entendeu? representantes. Então, se o povo, exatamente, se o povo não reagir para realmente escolher pessoas que sejam comprometidas com as causas populares, nós não vamos ter, não vai ter sentido os legislativos. Você não entende assim, Demontier? Gleidson, Roberto, a palavra aí é para todos. Vasco, Luiz Carlos e senhores vereadores, me permitam essa parte, como vocês dizem lá. É o seguinte, o Vasco, ele tem razão. Inclusive, a gente percebe que não é só Juazeiro, é geral. A crise é geral. A crise é geral do Legislativo. É o Legislativo do Brasil inteiro. Eu não sei nem se tem exceção nos 5.560 municípios. Eu não sei se tem exceção. Mas o que a gente vê é um legislativo submisso e o pior, um legislativo preguiçoso. Para você ter uma ideia, o Congresso Nacional, 2/3 de tudo que é aprovado ali, são medidas provisórias que o governo federal manda para lá.
E aqui só trabalham 2 dias, né, Demonte? Só trabalham 2 dias. À noite. Não é por falta de dinheiro, de estrutura, não, que tem de sobra. Mas aqui no Juazeiro, o problema é mais grave, eu acho, pelo seguinte, porque nós não tínhamos uma Câmara no passado, ela era problemática. As pessoas faziam uma restrição à condição intelectual dos vereadores, como faziam até a maneira submissa como eles se comportavam em relação ao chefe político. Mas agora não. A Câmara Municipal de Juazeiro, já há algum tempo, ela vem passando por uma crise moral terrível. É por uma degradação moral. Eu lamento isso como cidadão, acompanhando aquilo dali há 17 anos como jornalista. E vou dar um exemplo. O cidadão que viu a Câmara de Vereadores de Juazeiro no dia 10 de janeiro, como eu, 12 vereadores votando pela cassação do prefeito. E hoje, o prefeito tem uma maioria folgada lá para fazer o que bem entender. Então você veja bem, onde é que estava a consciência dessas pessoas e o que foi que aconteceu neste período para que eles mudassem. Qual é o exemplo passado para a população? Qual é o exemplo que passa para a população? E quando eles olham para o espelho também, o que é que eles veem lá? Eles devem ver alguma coisa, alguma monstruosidade eles enxergam numa situação dessa. Você falou, Vasques, na questão do tempo da ditadura, e eu vou citar um fato aqui no tempo da ditadura. Havia parlamentares do governo, da Arena na época, que se rebelavam contra o governo naquilo que eles achavam que era essencial para o país. E vou citar um caso. Deputado Djalma Marinho, da Arena do Rio Grande do Norte. O governo pressionou a Câmara para que a Câmara abrisse um processo, permitisse ao governo abrir um processo para caçar aquele deputado lá do Rio de Janeiro que virou a questão do AI-5. E aí, o Djalma Marinho, ele era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E ele sofreu uma pressão tão grande, e em nenhum momento ele cedeu aos generais. Quando chegou no último dia, ele fez um relatório rejeitando que se desse a oportunidade de cassação, de processo contra o deputado, e ainda disse o seguinte: ao rei tudo, menos a honra. E renunciou ao cargo naquela hora. Era um homem da Arena. É histórico isso. Luiz, dessa forma. Eu gostaria de colocar nesse debate agora o vereador Roberto Sampaio, mesmo porque ele está num viés contrário a um grande número de vereadores. Ele começou como líder do prefeito, representando Sua Excelência o prefeito municipal, e depois passou para a oposição. E ele ouviu tudo isso ele aqui. Foi secretário também, né, Roberto? Chegou a ser secretário também. Roberto, como é que acontece essa mudança? Isso foi uma exigência? Foram realmente assim as pessoas, o eco na cidade, da comunidade? O que eu posso atribuir a essa mudança do vereador Roberto Sampaio? Olha, primeiro eu quero pedir permissão a todos os juazeirenses a adentrar em sua casa através da imagem da televisão e dar boa noite a todos e dizer que fazer um contraponto aqui no pensamento do Vasco Landim. A credibilidade, a falta de credibilidade, não é só nos vereadores de Juazeiro, não é na Câmara Municipal. A população hoje não acredita mais nos políticos. Os políticos têm que começar a fazer algo, a fazer um projeto, a trabalhar para resgatar a imagem deles. Então, a partir do momento que a gente começar a pensar mais como o povo quer que a gente tenha essa postura de se dedicar em defesa deles, aí sim nós vamos começar a resgatar essa integridade que o povo tanto cobra da gente. Quer dizer, você colocou tudo no mesmo balaio, tudo legislativo, no mesmo balaio, executivo, de presidente e aqui a vereador. Lá até o judiciário. E eu vou lhe ressaltar mais uma coisa: se ainda existe político que trabalha pelo povo, é o vereador que está na comunidade, que conhece o sofrimento do seu bairro, que está lá mais próximo ao eleitor. Não é? O prefeito já se distancia mais, o deputado se elege aqui, vai para Fortaleza, vem aqui às vezes final de semana, o deputado federal vem de 15, 20 dias, não é? O senador já não aparece mais, o presidente nem se fala. Então, diante disso, o vereador já tem um nome de dor, né? Aquele que está mais próximo ao povo, ao eleitor. E quanto à questão da Câmara Municipal, eu vejo o seguinte: Roberto Sampaio já esteve na situação e oposição. Eu não vejo a questão do bom político. O bom político não é aquele que está na oposição, como também não é só aquele que está na situação. O bom político é aquele que mostra a sua coerência, o seu posicionamento
no que você fala. Por exemplo, eu era líder do prefeito e eu saí da liderança dele porque derrubei um projeto do prefeito, porque a minha coerência naquele momento disse que eu teria que votar e, mais ainda, me articular com os outros vereadores para derrubar o projeto. Então, essa performance que eu tenho na Câmara... Eu discordo do vereador. Você estava no seu papel, você estava cumprindo uma missão de líder. Agora, no processo de cassação, no primeiro processo, você como líder do prefeito, você estava com o discurso de que aquilo ali não tinha fundamentação jurídica, não tinha nada. Você estava na sua cassação missão, do prefeito ou eu não era você líder. estava convicto daquilo? Na cassação do prefeito... Não, nas denúncias que houveram no primeiro momento, na primeira comissão. Você estava em plena consciência que estava defendendo por consciência ou era por causa da missão que você estava fazendo? Quando se começou a falar em cassação ao prefeito, eu não estava mais na liderança. Não, era das licitações, que você era líder e que houve uma denúncia de licitações e tal, e que ingressaram aí com as denúncias, e que você dá oportunidade, como líder, achava que aquilo ali não tinha nenhuma consistência legal, que eram denúncias vazias e tal, extemporâneas e tal. Mas mesmo assim, aí deixamos que o requerimento do vereador Tássio Magno fosse à justiça e que foi deflagrado a partir do momento que ninguém derrubou o requerimento do vereador Tássio, e a partir daí se deflagrou a cassação, certo? E daí a gente vem tentando corrigir a administração, e o cabeça, o gestor, é o prefeito, ou ele tem esse entendimento dele mudar, dentro da perspectiva de que não está dando certa administração, mas que o povo está cobrando, os vereadores da base aliada dele, sempre mostrando como deveria ser, e ele nunca respeitou essa base que realmente estaria ao lado dele, mas defendendo os interesses do povo de Juazeiro, aí sim, aqueles que não estavam lá ao lado dele, Roberto, por causa de benefícios próprios, se retiraram. Objetivamente, você acha que a Câmara de Vereadores, nesses 2 anos de legislatura, tem dado um bom exemplo para a população das suas iniciativas, das suas atitudes? Eu estou falando da Câmara como um todo. Não é o vereador isoladamente, né? É o poder. Está dando um bom exemplo, está com credibilidade, está com legitimidade, está num astral legal. Correspondendo àquilo a expectativa da população? Acho que não. Acabei de dizer isso. Nós políticos estamos faltando a credibilidade. Certo? Roberto, agora para você e para os demais vereadores aqui uma pergunta. Vocês não acham que há uma concentração de poderes nas mãos do presidente da Câmara, não? Porque eu observo isso desde a Câmara Federal até aqui a Câmara Municipal, passando pela Assembleia, Vasco. Me parece que existe nos parlamentos brasileiros um vício terrível, que isso compromete a democracia seriamente, que é uma concentração tão grande de poder nas mãos do presidente, que a gente vê que é como se ele fosse o único vereador ali dentro. Demonte, essa cultura está tão arraigada que já foi transmitida, já contagiou até o povo. Mas o poder do medo de votar em candidato de oposição. Do presidente da Câmara, o poder do presidente da Câmara, ele depende muito também da base aliada do prefeito. Você pode entender que o presidente sempre tem mais poder quando ele está ao lado do prefeito. Por quê? Porque toda a base aliada dele apoia as atitudes dele. Então nós somos minoria. Nós sempre questionamos o posicionamento do presidente. É ditatório. Ele rasga o regimento interno na hora que quer, obedece na hora que quer e na hora que convém. Eu quero aproveitar também a oportunidade, porque vocês, de uma maneira geral, o Tássio já vem de mais tempo aí na oposição, e vocês se incorporaram mais recentemente à oposição ao Executivo, e são ferrenhos observadores dos possíveis ilícitos, que é o papel e a missão de vocês, do Executivo. E há na cidade uma crítica aos vereadores, porque também não observa se existe dentro do próprio poder algum ilícito e que ninguém denuncia e que ninguém procura resolver essa questão. Vocês acham que existe essa omissão, esse corporativismo dentro da Câmara de Vereadores? Deixa eu acrescentar o que o Vasco perguntou aqui. Nesta semana o prefeito contou aquela história de vereadores que estavam pedindo dinheiro, disse no Twitter, não foi isso? Ele não disse no Twitter? Que tinha vereador pedindo dinheiro a empresário para poder agilizar a aprovação de doações de área pública, de área da prefeitura, que a prefeitura doa a determinados empresários. A lógica ali era que naquele momento a Câmara parasse e dissesse, para aí, vamos agora investigar e passar limpo uma história dessa. Tem uma comissão de ética na Câmara de Vereadores, tá? Não. Tem não. Na realidade, essa questão
que você abordou agora, Demonte, é muito importante, e eu também recebi 2 empresários de Juazeiro do Norte afirmando que alguns assessores do prefeito que estariam cobrando propina para poder levar o projeto para o prefeito, para remeter para a Câmara Municipal e para poder conseguir a doação desses terrenos. 2 empresários. Então, eu li no Twitter do prefeito ele falando que tinha realmente alguns vereadores que estariam cobrando também algum tipo de vantagem para poder votar nesse projeto de doação. E eu acho que a Câmara, você tem também razão, eu acho que a Câmara Municipal teria a obrigação de, sei lá, formular uma CPI, uma comissão processante parlamentar de inquérito, e averiguar os 2 lados. Investigar os fatos em relação à denúncia contra os vereadores, como também a denúncia que eu recebi de alguns empresários envolvendo assessores do prefeito. Até porque toda e qualquer doação, obrigatoriamente, parte do Poder Executivo, parte do prefeito municipal. O vereador não tem legitimidade para apresentar qualquer projeto para doar qualquer tipo de terreno. Então, o projeto, obrigatoriamente, vem do Poder Executivo. Aí aqui eu aparento para dizer, no caso, o doutor Santana, quando eu fui vereador de 2001 a 2004, ele era radicalmente contra a doação de bem público para qualquer entidade, e principalmente que quando chegava um projeto assim, que a gente fala muito assim, a toque de caixa, ou a queima-roupa, no mesmo dia da sessão chegava o projeto. E o doutor Santana, ele tem praticado a mesma coisa que os outros prefeitos faziam. E eu acho até com a maior densidade. Nós já aprovamos mais, em torno de talvez uns 100 projetos de doação de terreno, terrenos estes que hoje está faltando até para construir creches, construir praças, porque não tem praticamente o município de Juazeiro mais nenhum projeto. Ok. Mas nenhum terreno. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta estaremos outra vez com os nossos vereadores debatendo a questão do poder legislativo em Juazeiro do Norte. Olha aí o PCdoB atuando. Crateus tem uma gestão com jeito de trabalhar e a forma de pensar do partido. Estamos transformando Crateus. São muitas obras no saneamento, na pavimentação, na educação, na saúde e em ações sociais. Mas temos principalmente o olhar nas pessoas. Você apostou em mim, não foi? Claro. Pois é, o PCdoB faz isso com cada brasileiro. E é isso. Esse é o caminho. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir tombos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Gente, para quem se liga em melhorar de vida, vale a pena ver isso aqui, hein? O PCdoB é sintonizado com os ideais do povo. Faz parte da história do Brasil. Ajudamos Lula a governar o país e lutamos para que a presidenta Dilma faça avançar as mudanças, garantindo mais desenvolvimento, com mais trabalho e renda para os brasileiros. Gente, esse é o caminho. PCdoB, compromisso com o Brasil, compromisso. Estamos voltando com o nosso Tribuna Livre. Já vamos encaixar aqui uma pergunta do senhor Itamar, que é lá do bairro Franciscanos. O que vocês do programa e os ilustres vereadores acham do atual prefeito só ter feito praticamente uma reforma em sua gestão
que foi a reforma do giradouro que acabou consumindo uma vida. É a giratória, né? O giradouro que ele chama é a giratória. A rotatória, né? Chama o giratória, eu a acho rotatória, assim, no meu ponto lá de vista, da Avenida Castelo Branco, isso né? demonstra, realmente, é um exemplo de um verdadeiro despreparo da administração pública municipal. Lembrando que lá onde tinha o giradouro, que era um restaurante, também foi reformada a praça. Não foi uma grande reforma, mas também foi reformada a praça. Lá no giradouro foi mais de R$1 milhão que veio do governo federal e até hoje não terminaram a praça do giradouro. E voltando para a rotatória, ali está mais do que em conteste, que ali houve por parte do município, por parte do Demutran, que não mandou agentes de trânsito ali fazer a fiscalização como eles fazem cotidianamente, multando na cidade de Juazeiro do Norte. Faltou por parte da empresa também, Z1, também mais cuidado, mais prudência em relação a pouca sinalização, né? Pouca sinalização. É tanto que depois que aconteceu o acidente, hoje a gente vê lá uma sinalização até de forma até demasiada. Já foi concluída a obra. Pois é. Mas foi concluída essa semana e eu passei ontem, tinha umas 3 motos do Demutran, tinha uns 5 ou 6 agentes de trânsito, pintado o asfalto, atenção. Então, ou seja, isso demonstra realmente o descaso, a incompetência da administração atual e o despreparo do prefeito. Olha, professor Luiz Carlos, eu particularmente acho que a sociedade deve ter uma visão mais crítica como um todo. Não é você generalizar, não. Em relação, especificamente, à questão da Secretaria de Segurança Pública, que, no meu ponto de vista, quando colocou aquela rotatória, através dela ou da empresa, não sinalizou como deveria. Tanto é que, quando morreu um cidadão, na semana seguinte, no dia seguinte, melhor dizendo. Dia seguinte, já estava bem sinalizado, já estava tudo bem bonitinho, tudo mais. Interromperam o trânsito, desviaram. Mas o detalhe que eu gosto de cobrar, quando eu estou conversando com os meus amigos, com as pessoas que me abordam, é que a gente não pode nem ser tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Se a gente analisar aqui que a Secretaria de Segurança de Juazeiro fez um bom trabalho, e embora hoje eu esteja na oposição, faço oposição declarada ao governo municipal, mas eu não vou tapar o sol com a peneira e dizer que não teve avanços. Por que a gente não diz também que teve uma rotatória lá perto da CAGES, que foi positiva? A sinalização no Juazeiro, que foi positiva. A aquisição de viaturas para o Demutran, que foi positiva. Retirada das placas. A retirada das placas. A desobstrução dali da Rua São Paulo. A aquisição de viaturas para a Guarda Municipal. Fardamento completo. HTs. Não houve concurso? Agora, a gente tem que também ter esse mesmo cuidado, deputado, só concluindo o raciocínio, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não pegar todos os vereadores e colocar na vala comum. Mas eu quero nessa conversa também de dizer assim, o legislativo é um poder corrompido, o legislativo é um poder falho, e com toda certeza eu não carrego esse ônus para mim, não. Eu passo nas ruas de cabeça erguida, as pessoas parabenizam o meu trabalho. Assim como eu dei exemplos positivos da administração, e a gente tem que ter coerência de apontar as coisas boas e criticar as coisas ruins. Mesmo assim, são os vereadores. Tem vereadores que erram quando eles pensam de manhã de uma coisa e de noite de outra. É verdade. Agora, também tem que entender que vereador também tem muitos. É bom que a população acompanhe. Mas acompanha. A população sabe quem trabalha, sabe quem tem comportamento. Agora, a população questiona, é o seguinte. Isso é o que se questiona e eu acho que todo cidadão de sã consciência questiona. O prefeito disse que Zé de Amélia fez extorsão para ele, que alguns vereadores o faziam extorsão, que queria receber dinheiro para engavetar, trancar os processos que lá existiam. O presidente fez denúncia do prefeito, do executivo. Aí, de repente, diante de tanto ataque de um lado para outro, aí você vê que está tudo agora normal, em nome do centenário. Se não tivesse acontecido nada. Então a população fica a perguntar, e acabou-se tudo. Tá certo? Isso não é um estímulo, porque tem algumas pessoas também desavisadas, que não entendem as colocações que a gente faz, é bom que se deixe claro aqui, que diz que nós estamos pretendendo incitar a briga. Não é incitar a briga, não. Não é incitar conflito entre poderes, não. Nós queremos é que essas coisas sejam passadas a limpo. Foi mesmo, ele queria extorquir 420 mil. Há um rombo de lixo de 1,2 milhão da Câmara de Vereadores.
Há problema na VDP da Câmara de Vereadores, porque tudo isso foi denúncia. Tá certo? Então, de uma hora para outra, não pode se pegar essas denúncias, jogar debaixo do tapete e calar como se nada tivesse acontecido. É exatamente isso que se questiona pela cidade. Não é o exercício individual de cada um, não, porque o povo sabe quem defende o povo, quem defende as causas populares, quem tem autonomia, quem tem altivez para falar, quem não tem rabo de palha. O povo sabe de tudo. Agora, diante de um escândalo desse, cidadão de bem não pode calar, e nem vereador de bem, que lá tem muitos vereadores de bem, não pode calar diante de uma questão dessa. É isso que o povo questiona na cidade. Pois são ações como essa, deputado Vasques, que põem em xeque a credibilidade dos dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Nós estamos passando por essa situação, que eu costumo responder dizendo que é uma cultura que está corroendo a nossa democracia e que é péssimo para todos nós. Vermos o chefe do Executivo se degladiando com o chefe do Legislativo em um dia e no outro dia estarem num jantar. E nós, que fazemos parte do Legislativo, que é um colegiado, pagando o preço dessa situação que só leva a população pensar que são todos farinha do mesmo saco. Corrupção, todos farinha do mesmo saco. Professor Antônio, o senhor Bezerra, lá do bairro Salesiano, ele diz que diariamente ouve e vê pelas rádios e pela TV avaliações negativas do nosso prefeito e pergunta por que o Legislativo não caça esse prefeito. Ora, mas já houve uma cassação e foi malfadada, acabou. O mesmo desembargador que autorizou concluir a reunião acabou invalidando aquela cassação. Quer dizer, vocês acham que esse capítulo, esse evento da cassação, que não deu em nada, isso piorou ainda mais a crise, aumentou ainda mais o descrédito da comunidade em relação aos dois poderes? Com certeza isso aconteceu porque inclusive envolve um outro poder, que é o poder legislativo, interferindo, judiciário, interferindo para que haja entre os dois poderes uma solução. E hoje o prefeito é um prefeito cassado que está no poder por força de liminar. A Câmara fez o seu papel. O que nos deixa triste é porque a credibilidade dela, diante do acontecido, ainda ficou mais arranhada, porque não era para estar dessa forma. Agora, caçar uma vez, caçar outra, caçar 10, e aí o prefeito não sai, como é que fica? Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, inclusive para o Demontier. Os senhores acham que se a Câmara, naquele dia fatídico, tivesse caçado o senhor prefeito e dado posse ao vice, seria irreversível a decisão ou não? Eu acho que se, no momento que a Câmara tivesse caçado o prefeito, a população que tanto reclama, que tanto pede para a Câmara caçar o prefeito, tivesse ido para as ruas apoiar a Câmara, o prefeito não teria voltado. Agora, o que fez realmente com que instigasse ao desembargador a voltar atrás da sua decisão foi justamente ele perceber que, naquele momento, certo, a Câmara não deveria ter caçado o Roberto Celestino. Afastado o Roberto Celestino. Não é? E dar posse ao presidente automaticamente. Ficou como se fosse um golpe. O fato seria consumado. Aí eu acho que se a Câmara não tivesse afastado o Roberto Celestino, no momento que caçou o prefeito, a população tivesse dado apoio, o Roberto Celestino tivesse assumido, o próprio governo do Estado não teria intervido nessa cassação. Ainda hoje era... Qualquer um pode opinar. Qualquer um pode opinar. Minha opinião é o seguinte. Eu discordo de você quando você disse que foi um dia fatídico. Eu acho, Luiz, foi um dia cômico aquele ali, não foi fatídico, não. Agora, a Câmara se reunir, caçar um prefeito, aquela cassação não ter efeito nenhum, como ficou provado logo em seguida, mostra uma situação muito difícil, muito mais difícil para o Legislativo, e mostra que a Câmara é capaz de tudo e não é capaz de nada. Você tem um exemplo anterior? Já aconteceu isso alguma vez no Brasil? Não aconteceu. Acho que nem no mundo. Olha, não aconteceu, não. Não me lembro, no meu registro não tem isso, não. Demontier, Luiz Carlos, vereadores, eu acho o seguinte,
que de uma maneira que fizesse, o prefeito voltaria. Quando eu disse aqui que o legislativo está ajoelhado ao executivo, isso é a verdade do Brasil inteiro. E quando ele, por exemplo, você vê as CPIs, são bloqueadas no início, quando são apuradas não dá em nada, não leva a punição de ninguém. E quando o legislativo atua fortemente, tá certo? Não sei se atua errado ou certo, aí vem o judiciário e entra nas atribuições do legislativo. Então não tem como, é o executivo que de certa forma faz a manipulação e termina desmoralizando o legislativo, com muita tristeza para nós. Dentro daquela análise que eu pedi, que a sociedade tem que fazer bem crítica sobre todos os poderes que a envolvem, vamos aqui colocar alguns pontos. Primeiro, eu vou repassar a colocação do professor Luiz Carlos. Quando na história de Juazeiro aconteceu de uma Câmara ter coragem, que cada um tem seus motivos, outros, enfim, mas quando teve coragem de caçar um prefeito impopular? Essa teve. E o homem foi caçado. Hoje é bom que se esclareça que o prefeito de Juazeiro do Norte está caçado e que ele se sustenta por conta de uma decisão judicial. Agora, não seria de se analisar como é que um presidente do Tribunal de Justiça passa 15 dias ou mais com o processo debaixo do braço, faz uma análise detalhada e chega à conclusão de que o processo deveria continuar. Aí o prefeito vai caçado e no mesmo dia, em menos de 10 horas, há uma mudança de pensamento. Então, não seria de se analisar também o comportamento do judiciário, neste tocante? Sem dúvida, sem dúvida. Eu questionei aqui no intervalo. A interferência do judiciário no legislativo é uma coisa gritante nesse Eu questionei aqui no intervalo. Por quê? Que alguns setores da imprensa, e obviamente a nossa imprensa é constituída de 99% de excelentes profissionais, mas teve setores da imprensa que clamava pela cassação do prefeito, de uma forma aberta. E não sei porquê, da noite para o dia, senta com o prefeito, ou com quem quer que seja ligado ao executivo, e no outro dia, em nome do centenário, vem pedir que os vereadores venham pedir para os vereadores tenham paz. Então, acho que a sociedade, no todo, ela tem que analisar o posicionamento de todo mundo. Analisar como é que o judiciário faz. Alguns setores da imprensa, quer dizer que esse cidadão hoje ele estimula uma cassação e amanhã ele está dizendo que tem que ter paz e tem que deixar as denúncias de lado. Então, graças a Deus, particularmente os colegas aqui da bancada, eu tenho visto uma certa coerência nesse tocante. Desde a crise do PCCR, em que o prefeito colocou de goela abaixo uma lei impopular que retira direito dos trabalhadores que foram conquistados depois de 17 anos, e nós que fazíamos parte da base aliada, por não concordarmos com aquele posicionamento, até hoje nós estamos distantes. É interessante que a população analise todos os poderes, inclusive a imprensa, que é o mediador disso tudo. Tem uma pergunta aqui que diz respeito ao FATEC, né? Estudante do curso é o Márcio, ele é estudante do curso de irrigação da FATEC. O que os senhores vereadores podem fazer em torno dessas demissões e paralisação da faculdade FATEC? Eu estive reunido com a direção da FATEC, estarei viajando daqui a pouco para Fortaleza, amanhã estarei reunido com o senador Inácio Arruda, com o deputado federal Chico Lopes, com o deputado federal João Ananias e o deputado estadual Lula Moraes, para tratarmos dessa situação e vermos o que é possível fazer. O governador já sinalizou que vai ajeitar a situação. Vai analisar. Vai analisar, mas alguns professores já foi revisto, já estão voltando. Hoje houve uma reunião do diretor com a diretora, o diretor daqui da FATEC aqui de Juazeiro do Norte, com a diretora do Estado, da FATEC do Estado, e segunda-feira haverá também uma reunião com o secretário Renan Barreiras, para tratar desse assunto e solucionar esse problema, porque foram feitas as demissões sem analisar a necessidade
do pessoal. E isso está sendo revisto, e outras situações, outras reivindicações que interferem direto no funcionamento do Instituto ou da faculdade vai também ser solucionada agora. Isso é o que pretende ser feito. Professor Luiz Carlos. Pois não, Roberto. Olha, eu, vereador Gleison, o professor Antônio Tasso Magno, estamos investigando a EAB, uma empresa que tem um patrimônio de R$40 mil e ganhou uma licitação de 57 milhões de reais. Roberto, repita aí o nome da empresa para o pessoal não confundir com OAB. Repita empresa aí. EAB, Assessoria e Consultoria Jurídica e Serviços Limitados. Quanto é o valor da licitação? A licitação é 57 milhões de reais. Entendeu? E o objeto, dessa? O objeto é prestação de serviço em diversas áreas profissionais, dando apoio a suprir a necessidade de 3 secretarias: Meio Ambiente, Infraestrutura e Educação. É muito dinheiro. E nós já investigamos a empresa em Iguatu, que é a sede, e ela confirmou que o patrimônio dela é R$40 mil, e eu fiz uma pergunta, porque ela tem que garantir o pagamento desse pessoal. No caso, a prefeitura não pagando a empresa tem que ter lastro financeiro para pagar. E a proprietária disse que realmente não tem como garantir o pagamento desse pessoal. Roberto, eu quero aqui louvar essa ação de vocês de investigar, de fiscalizar. Agora também é bom que a gente questione, o Ministério Público está surdo, não está ouvindo, não está escutando, a imprensa, os vereadores denunciando. A gente não... Pelo menos se tem alguma ação, não sei se é porque não publicizam as ações, mas a gente vê que é uma coisa tão... Mas os poderes que estão acima da gente é assim mesmo. A única vez que a Assembleia Legislativa, por exemplo, se pronunciou em qualquer ação aqui dentro de Juazeiro foi quando estava me caluniando que eu tinha mando da PISA no pessoal, no Gilvan Luiz. Aí, inclusive, Vossa Excelência fez um pronunciamento Fiz lá. um pronunciamento, agora é bom que você seja justo. Aí foram apurar, mas não fizeram nenhum pronunciamento justo, lá, viu, Roberto? E dissesse que na oportunidade, eu queria que você fizesse justiça, e dissesse que na oportunidade que eu fiz o pronunciamento, eu não citei o nome de ninguém. Pelo menos o relatório que foi... E ainda hoje eu clamo por apuração disso. Inclusive, nós fizemos um debate aqui. Tem meu nome em cima disso aí. E não foi apurado ainda. E não foi apurado. E eu só vim me contentar na época, quando eu vi que o delegado, que hoje está sendo injustiçado, certo? Era uma pessoa digna de respeito. Ô Roberto, Dona Paula lá do... Porque na época... Deixa eu só concluir aqui. Essa aqui é fundamental. Deixa eu só concluir. É só uma resposta do... É só concluir o raciocínio aqui, professor. Quando eu vi que ele era um delegado sério, um cidadão coeso, eu fiquei sossegado, porque eu tinha certeza da minha inocência de tudo. Você fez eu remontar alguma coisa. Aqueles tiros que deram na sua casa, o delegado já apurou, você já sabe quem ainda foi não apurou, que atirou na sua casa? Ainda não apuraram. A pergunta que foi feita para o Roberto é o seguinte: a Dona Paula sabe tudo da sua atuação no Legislativo. Sabe que você já foi líder do prefeito, que depois assumiu uma secretaria, que depois foi para a oposição. E a pergunta dela, resumindo, e se o prefeito lhe convidar para assumir um novo cargo, você aceita? Não, eu não aceito, porque a Secretaria do Meio Ambiente foi um desafio para mim. Eu tenho um núcleo político que, para eu assumir a secretaria, eu tive que debater com o meu núcleo político. E como eu tinha a ansiedade de administrar também, que eu fazia, na época eu fazia um curso de administração, hoje eu estou cursando direito, então eu tinha esse desafio. E foi a época que a Secretaria do Meio Ambiente mais trabalhou, certo? Então, diante disso, eu quero dizer o seguinte, que eu sou opositor ao prefeito, eu não sou inimigo do prefeito. Por exemplo, eu tive uma reunião na comunidade do Campo Alegre, onde tinha vastas reivindicações, e dessa reunião eu liguei para o prefeito, e marquei uma reunião com o prefeito, com a comunidade, ele recebeu, e foi pautada todas as reivindicações, e ele prometeu em resolver. Porque você está só no papel de oposição por estar, não vai para lugar nenhum, quem perde é a cidade. E outra, nem sempre é reconhecido. Luiz. Vacilandim foi sempre oposição ao governo Cid, não conseguiu sua reeleição. Luiz, e outros que estiveram sempre ao lado defendendo o governo Cid foram reeleitos. Quer dizer, é muito complexa a política brasileira, é muito complexa. Luiz, em cima do que o Vasco disse aí, que a gente deve questionar o Ministério Público, eu acho que devemos, neste episódio aí, questionar realmente o Ministério Público, ele está meio paradão. Mas é preciso que se questione muito mais a Câmara de Vereadores por uma razão muito simples. Nós estamos diante de uma denúncia de uma empresa que não tem condições de honrar compromisso, como o vereador disse aí, para poder pagar trabalhadores caso a Prefeitura não o faça.
Mas há também que a gente diga o seguinte, e é preciso que se diga com muita clareza. Esta mesma Câmara que hoje está investigando isso, é a Câmara que deu ao prefeito todos os contratos de terceirização de Juazeiro que chegaram na Câmara de Juazeiro, passaram, chegou numa hora, quando foi meia hora, uma hora depois já estava tudo aprovado. Então, aprova a terceirização de olhos fechados, a bomba vem depois para correr atrás do prejuízo. O certo, né, Monteiro, que nós vamos ter que programar um outro Tribuna Livre. Uma continuação desse programa, com os mesmos convidados, entendeu? A gente pode escolher uma data lá na frente, porque realmente o tema é apaixonante. Certamente os nossos telespectadores estão ávidos. Eu tenho aqui algumas perguntas que não vão poder ser respondidas. Por exemplo, o José Carlos do Pirajá telefonou, a dona Paula do aeroporto, Roberto respondeu. Tem o Márcio também, o Márcio foi respondido, a do Márcio, que era do FATEC, o Bezerra foi respondido. Tem também o senhor Itamar, foi respondido, mas não foi do Adriano, lá do Parque Triângulo, porque não há mais tempo, e também não foi respondido do Carlos Alberto, lá do Antônio Vieira. Então, a minha proposta é esta, é que muito breve a gente reúna mais uma vez esse grupo aqui para dar continuidade a esse debate, né? Para mim vai ser uma grande satisfação estar aqui novamente, inclusive para suscitar debates, como foi colocado agora por último. Dizer que a gente não pode fazer oposição por fazer. A gente não pode, no primeiro momento em que chega uma ideia, ser contrário a ela. Claro. Até porque quando veio a ideia da terceirização, tinha uma ideia de reequipar, de ordenar, de fazer a coisa bonita. Agora, a partir do momento que não faz, nós temos que ter a mesma competência de ir lá e criticar e cobrar que seja revisto o que está previsto no contrato e até revogar, se for necessário. Muito obrigado, Gleison, pela presença. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua presença. Eu só queria aproveitar o espaço aqui tão nobre e convidar toda a população brasileira, porque a Câmara faz sempre com os companheiros todos aqui, o pré-carnaval, resgatando aquele carnaval antigo, aquele Freios e Marchinha, lá na Praça da Alegria, no Juazeiro, amanhã, a partir das 18 horas. Muito obrigado. Tá legal. Professor Antônio, muito obrigado pela sua presença e boa viagem à capital. Eu que agradeço a vocês e estou à disposição desta casa. Quando for fazer o debate, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Doutor Tasso Magno, tem muita coisa para comentar, mas fica para outra oportunidade. Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade. Da mesma forma, faço também um convite à população Juazeiro do Norte para comparecer à Câmara de Vereadores todas terças, todas quintas-feiras, a partir das 15 horas, para acompanhar realmente o trabalho de cada vereador, principalmente daquele que você votou, cobrar e ver realmente o comportamento de cada um para poder a pessoa chegar à conclusão de saber quem está votando, quem é que está trabalhando em favor e contra a cidade de Juazeiro do Norte. Muito obrigado. Luiz, eu quero saudar esses vereadores, porque um dia desse, para a gente trazer um vereador aqui, era o maior sacrifício e veio uma carrada de vereadores para cá. É bom, isso é bom. É bom. Ok. Vasques, muito obrigado. Boa noite. Pois é, a você, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. O Tribuna Livre estará de volta segunda-feira. O assunto vai ser palpitante, porque nós vamos falar com um empresário de Fortaleza que está em Juazeiro do Norte, fruto do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. A todos vocês, boa noite, muito obrigado e tenham um final feliz de semana.